Na obra de Bleach, o Hogyoku, também conhecido como Esfera da Destruição, é um poderoso orbe místico criado originalmente de forma totalmente independente por Keisuke Urahara e Sosuke Aizen. O artefato possui vontade própria e a capacidade de quebrar os limites entre Shinigamis e Hollows, além de transformar os desejos daqueles ao seu redor em realidade. Mas e se esse artefato místico caísse nas mãos de um estrategista nato feito Subaru em ReZero? E isso é algo muito mais perigoso do que parece, porque o Hogyoku ou Hogyoku não é simplesmente um artefato que dá poderes, ele realiza os desejos mais profundos do seu usuário, mesmo aqueles que ele não admite para si mesmo. E aí mora o terror desse Warife, porque o maior desejo do Natsuki Subaru não é força, não é fama, não é riqueza, é nunca mais ser impotente. E isso muito provavelmente nas mãos do Subaru vai se tornar algo muito mais poderoso do que parece. Falando um pouco sobre as características e poderes desse artefato, pelo que eu consegui pesquisar, rapaziada, o maior poder dele, sem sombra de dúvidas, é a materialização de desejos. Como eu falei pra vocês, o verdadeiro poder do Hogyoku é ler o coração do seu mestre e manifestar os desejos mais profundos deles na realidade, desde que a pessoa tenha força de vontade suficiente para realizá-los. Além disso também, ele é capaz de induzir mutações e evoluções biológicas e espirituais. O Aizen utilizou para evoluir além dos limites de qualquer outro Shinigami, tornando-se praticamente imortal. E Urahara criou originalmente ele para quebrar a fronteira entre as almas, permitindo que os Shinigamis ganhassem poderes de Hollow e vice-versa. Só que aí o Aizen foi lá, traiu ele e usou isso da forma que ele mais desejava, de forma egoísta. E algo interessante é que o Hogyoku evolui seu usuário constantemente. Ele adapta o corpo para sobreviver, ele realiza os desejos subconscientes da pessoa e também pode quebrar limites naturais se a pessoa tiver força o suficiente, no caso força de vontade, para realizar isso. Então, em resumo, quanto mais o Subaru sofrer, mais o Hogyoku vai evoluir. E isso é assustador em ReZero. Por mais que o retorno através da morte vai estar filtrando e tirando muitas dessas coisas, ainda assim o Subaru vai conseguir ser um monstro utilizando esse artefato. É então que o Subaru é transportado do Japão e ele chega ao novo mundo normalmente, mas em seu peito existe uma esfera azul brilhante, o Hogyoku. Ele não sabe o que é, nem o que faz, porém ele vai perceber mais pra frente que é extremamente poderoso e muito útil. Até esse momento, o arco segue normalmente, ele eventualmente se encontra com a Elsa e ela acaba matando ele, enfim. Mas quando o Subaru retorna pela segunda vez, algo muda, mesmo que pouco, e mesmo que imperceptível para o Subaru até esse momento, mesmo assim muda algo nele. E em sua segunda tentativa, a Elsa consegue cortar o braço do Subaru, mas o Subaru percebe que a ferida está cicatrizando rápido demais. Na terceira tentativa, ele sobrevive a algo que deveria acabar com ele. O Hogyoku já começou a agir e ele vai sentir o seu primeiro sintoma, entre aspas, porque o Subaru pensa que ele queria ter a força para proteger alguém. O Hogyoku escuta isso e esse poder se ativa, fazendo com que ele consiga derrotar a Elsa. E a partir daquele momento, ele nota que aquela orbe mística faz muito mais do que apenas expor energia. Ela consegue realizar os seus desejos, ou algo similar a isso. Nesse arco as coisas parecem se desenrolar da mesma forma, já que Aren acaba finalizando o Subaru sem que ele saiba, sem que ele consiga perceber, mas ele vai notando que sofreu um loop, depois outro, e o Hogyoku começa a evoluir mesmo assim. Em cada vez que o Subaru retorna, o Hogyoku vai evoluindo, porque assim como o Subaru, o Hogyoku não esquece as informações obtidas, já que toda vez que o Subaru retorna, o Hogyoku se ativa novamente. E como resultado, o Subaru começa a desenvolver uma resistência sobrenatural. Além disso, a sua percepção fica muito ampliada, e ele nota uma regeneração anormal que começa a surgir com ele, mas a Aren percebe isso primeiro, já que depois de lançar um ataque a ele e ele voltar resistindo e vivo como se nada tivesse acontecido, ela nota que ele não deveria conseguir sobreviver aos ataques dela. Então algo de fato mudou naquele Subaru, e o Subaru nota que foi a Aren que estava até esse momento finalizando ele todas as vezes, mas isso não importa naquele momento, os dois vão se resolver no futuro, já que o caso das maldições acaba acontecendo e o Subaru precisa ajudar a lidar com os Majus. E então essa parte do arco vai se desenvolvendo normalmente, porém com exceção, é claro, de que o Subaru é muito mais forte e resistente a esse ponto. Então, muitas das dificuldades que ele teve no original, aqui não seriam praticamente nada comparada aos seus antigos loops. Nesse arco, não só a seleção real, como o conflito da Baleia Branca acontecem da mesma forma. O Subaru usa a estratégia dele e ajuda as pessoas com o Hogyoku. Até esse ponto, ele não tem nenhum desejo que faça com que ele consiga exterminar alguém facilmente. Até porque o Subaru não só já notou que precisa de uma força de vontade absurda, como também ele tem que se preocupar com as outras pessoas, em ajudar o seu grupo. Então tudo isso impede o Subaru de simplesmente chegar e exterminar a Baleia Branca. Mas, graças à ajuda de todos, eles conseguem a sua derrota. E é então que o Subaru acaba por lutar contra o Perogeuse. E aí, a primeira evolução realmente
realmente grande acontece, já que, diferente da Baleia Branca, o Subaru consegue eventualmente se ver derrotando o Betelgeuse. Mesmo enfrentando algo impossível naquele momento, algo que na cabeça dele não possa ser derrotado, o Hogyoku responde de imediato, não dando força, não dando músculos, mas criando exatamente o que o Subaru precisa. Talvez a resistência espiritual, a percepção das mãos invisíveis e a imunidade parcial à influência mental que ele precisava naquele momento. É então que o Subaru se sente mais confiante, se sente mais forte. O Betelgeuse fica aterrorizado de perceber que antes os ataques funcionavam com eficácia, mas agora não mais, porque o Subaru continua se adaptando a isso. E é então que o Subaru consegue derrotar o Betelgeuse. E até mesmo o Julius fica impressionado com a baita evolução que o Subaru acabou sofrendo durante a batalha. E é então que o Subaru nota que vai precisar ser muito mais confiante e ter desejo e força de vontade muito maiores a partir de agora, se ele quiser derrotar as próximas ameaças que vão surgir. Já nesse arco, se encontrando com as bruxas e falando com a Ekidna, é então que a Ekidna percebe de imediato que o Subaru tá sofrendo uma evolução que não é normal e muito menos natural para alguém como ele. Ela estuda o Subaru, observando ele, analisando, e é então que ela entende o horror daquilo tudo. O Hogyoku não tá realizando apenas os desejos conscientes do Subaru, ele tá realizando seus desejos mais profundos. E a Ekidna pergunta pro Subaru o que ele realmente deseja, e o Subaru não sabe dizer, ou melhor, até sabe, mas seu desejo é muito complexo, porque a essa altura, o desejo do Subaru, sem sombra de dúvidas, é nunca mais ser incapaz de salvar alguém. Afinal, é justamente por isso que ele vai de Vasco várias vezes, porque ele não consegue salvar alguém, ele tem de retornar, tem de sofrer mais uma vez, indo de F, pra daí sim ter uma chance em um outro loop de talvez salvar a pessoa. Mas ele não quer mais isso, ele quer poder salvar as pessoas sem ter que sofrer no processo. E Hogyoku escuta isso, e é nesse momento que a evolução do Subaru começa a ficar assustadora, porque agora o Subaru consegue mudar fisicamente, mudar espiritualmente e mudar mentalmente. Claro que não de uma vez, mas aos poucos, ele vai construindo não só a sua força de vontade para conseguir realizar seus desejos, mas também a força necessária para nunca mais perder. E é então que o Subaru retorna já treinando mais a sua força, o seu poder latente, a sua mente e a sua força de vontade, porque é só assim ele vai conseguir dominar por completo esse poder, já que o próprio Aizen diz isso, né? Ele afirma que o artefato apenas materializa o desejo daqueles que têm força necessária para realizá-lo. E a esse momento o Subaru ainda não tem força, pelo menos não o suficiente para nunca mais perder. E é algo que ele vai começar a elaborar, a treinar, a expandir para que se torne realidade. É então que nesse arco o Subaru consegue evoluir com seu treinamento, não totalmente, mas o suficiente para se destacar muito mais e para as pessoas que conhecem ele notarem uma clara evolução na sua confiança e força. E isso se reflete justamente contra os arcebispos. Cada luta gera uma nova evolução e cada derrota cria uma adaptação. Sendo assim, cada problema produz uma resposta a partir daquele momento. É como lutar contra algo que aprende em tempo real. O problema central disso é que o Subaru começa a vencer muito mais, porém, uma pergunta interessante soa na mente do Subaru. Se ele mudar demais para salvar todos, quem exatamente vai estar salvando eles? O artefato ou o Subaru? E pô, rapaziada, pensa só, se você tiver uma habilidade absurda, mas ela sempre age por você e você não consegue de fato fazer com as próprias mãos, porque o que tá te capacitando é aquilo, você não é forte de fato, você tá dependendo daquilo e é utilizando como muleta. E o Subaru valoriza profundamente a justiça, mas a sua visão é altamente pessoal. Em vez de lutar por ideais abstratos, ele define a justiça com base na proteção daqueles que ele ama e no cumprimento de suas próprias promessas. Então, o Subaru, mesmo notando que o que dá poderes a ele é o Hogyoku, ele não deixaria de usar ele e muito menos desistiria do seu potencial, já que mesmo que tudo que esteja acontecendo não seja necessariamente pelo próprio esforço dele, pelo menos as pessoas estão ficando bem, elas estão seguras. E pro Subaru, isso é o que mais importa acima de tudo e qualquer coisa. Então, ele continuaria evoluindo o Hogyoku para proteger as pessoas que ele ama. E bom, rapaziada, com a Emilia, a relação deles seria estranha, porém fluiria bem, já que ela não vai se lembrar dos outros loops, então ela não vai ver o Subaru ficando estranho, mudando e passando por muitas etapas difíceis. O máximo que ela vai ver é ele se questionando algumas vezes, então acredito que ela não mudaria tanto assim com ele. Aren continuaria ao lado dele também, de qualquer forma, mas claro que ela perceberia antes de todos que ele tá desaparecendo de certa forma, né? Tá deixando o poder agir por ele e ele próprio não tá lutando, não tá agindo tanto pelos ideais que ele prezava quanto ele dizia fazer. Ele tá usando o poder de muleta para alcançar seus objetivos. A Beatrice não conseguiria construir a mesma afinidade que ela construiu com ele na obra original. Isso porque o Subaru não faz um pacto com ela, ele não precisa dos poderes da Beatrice e os dois não acabam tendo um desenvolvimento tão grande quanto deveriam, o que é uma pena, porque a Beatrice é uma das personagens mais próximas do Subaru, e aqui talvez ela não fosse tanto quanto na obra original, porque muitas das vezes a fragilidade do Subaru é o que faz ele se aproximar tanto das pessoas. E os demais personagens que não têm tanta afinidade assim com o Subaru viriam ele praticamente da mesma forma, justamente por não notar a sua mudança, é como se ele sempre fosse assim pra eles.
E com o Reinhard, rapaziada, agora temos algo mais interessante. O Reinhard é protegido pelo mundo, tem milhares de bênçãos, vocês já estão ligados. Mas o Hogyoku faz o Subaru evoluir para superar seus obstáculos. E o resultado disso é que no começo o Reinhard até vence. E mesmo que a luta prolongue, ele vai ter vantagem. Mas depois essa diferença começa a diminuir, porque o Subaru tá constantemente evoluindo. E se o seu desejo for forte o suficiente para conseguir derrotar o Reinhard caso fosse necessário, mesmo que após centenas de loops, centenas de mortes e centenas de adaptações, o Subaru conseguiria derrotar o Reinhard. Mas, depois de derrotar ele, o Subaru finalmente encararia o reflexo, mas não veria a si próprio. Ele veria algo novo, algo que nasceu do sofrimento, desespero e da sua obsessão por vencer. Ele entraria em uma das rotas, como a da ira, orgulho ou algo pior. Mas, sinceramente, rapaziada, eu não acredito que o Subaru teria que enfrentar o Reinhard, muito menos derrotar ele. Os dois só continuariam sendo aliados e lutariam juntos, lado a lado. Mas, sinceramente, rapaziada, esse provavelmente é o Arif mais próximo de um horror psicológico pro Subaru, porque diferente dos outros que eu fiz, o Hogyoku pega o desejo mais profundo do Subaru e realiza sem pedir permissão. Então, se em algum momento de desespero o Subaru desejasse algo grande o suficiente ou aterrorizante o suficiente, como destruir todos à sua volta ou aqueles que estão te fazendo mal, e o Hogyoku pudesse reagir e responder a isso, o Subaru seria de fato um monstro. E ele precisaria refazer o loop, não porque perdeu alguém que amava, mas porque as pessoas que o amam ficariam aterrorizadas com quem ele se tornou. E quanto de si mesmo o Subaru está disposto a sacrificar para salvar os outros? Essa é exatamente a pergunta que torna esse Arif tão assustador, porque diferente dos outros, o verdadeiro perigo não seria perder, seria conseguir tudo o que ele sempre quis, mas não poder lidar com tudo isso. E bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comentem aí novas sugestões, que eu vou estar fazendo com certeza, beleza? Inclusive, se vocês gostam de Arif, dá uma olhada lá no do Gon e do Killua. Infelizmente, Hunter x Hunter não foi tão bem visto assim, mas ainda assim o vídeo ficou bem legal, e eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Não esquece de recomendar novas sugestões aí, também, claro, sempre de forma respeitosa. Também é bom dizer que, pô, eu não acompanhei Bleach até o final, não tô assistindo o anime, então tudo que eu falei aqui nesse vídeo foi com base em pesquisas. Pode sim ser que eu esteja errado em algumas questões, então se você quiser, sinta-se à vontade para de forma respeitosa e educada comentar aí, né, deixar um comentário explicando melhor o Hogyoku, beleza? Mas eu achei que seria uma ideia extremamente interessante, ainda mais porque é um poder que o Aizen usou bastante e que se tornou bem icônico, querendo ou não, né? Mas bom, rapaziada, se puderem apoiar esse vídeo da forma que vocês conseguirem, se estiver pelo celular, hype esse vídeo, não esquece de se tornar membro, ou se quiser contribuir, manda um superchat aí pra priorizar alguma ideia de Arif, já vai estar me ajudando demais, tá bom? Um beijo, um queijo pra vocês, um coração visível pra vocês também, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, rapaziada, e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.